Ok, senhoras e senhores, eu tenho uma teoria, senhoras e senhores, boa noite. Enfim, antes de começar, eu vou repetir uma piada que já contei em várias ocasiões. Eu tenho uma teoria que o começo da live é a coisa mais delicada que existe, porque você nunca sabe se você está falando para o mundo ou para ninguém, não é verdade? Então, enfim, eu espero que estejamos todos aqui reunidos hoje. Meu nome é João, e eu tenho o prazer hoje aqui de estar com o pessoal do Passadorama. Eles são nossas primeiras vítimas na conversa que a gente vai tentar estabelecer com outras pessoas que já fazem podcast há algum tempo, e eu acho que vai ser massa, assim, porque a experiência deles vai ajudar a gente. Então, eu queria começar agradecendo muito ao Rodrigo, ao Lorenzo, ao Eduardo, à Angélica, enfim, dando as boas-vindas. E, gente, obrigado pelo tempo de vocês por estarem aqui hoje. Nossa, nós que agradecemos, é um prazer imenso. Com certeza, Bacana. boa noite aí para todos e todas. Bacana. Gente, a gente vai conversar sobre algumas coisas que tem a ver com o trabalho de vocês, assim, porque eu acho que isso vai ser bacana, porque a gente está montando atividades formativas, enfim, durante esse tempo de pandemia, né? Então, durante os tempos bicudos, a gente tem se juntado com os alunos para fazer coisas, né? E uma delas são podcasts, né? Então, vai ser bacana, inclusive, para esse momento e para o que vem depois. Então, eu espero que esse registro aí da conversa de vocês sirva para a gente montar um histórico de como é que é essa experiência, como é que é esse trabalho. Deixa eu começar então com a primeira pergunta, enfim, que eu queria que vocês pudessem ajudar a gente para pensar como é que é o dia a dia, como é que é o cotidiano de vocês. Eu tentei recuperar um pouco da história do programa de vocês, dos que eu já ouvi, dos que eu ainda não consegui ouvir. Eu ouvi o primeiro mais uma vez, enfim, e eu percebi que a melhor descrição que vocês fazem do programa de vocês mesmos na entrevista com o Reza Aslan, enfim, que é um programa em inglês, inclusive, depois dublado, aliás, muito bacana. E eu queria começar com a própria descrição que eu pude aprender de como vocês se apresentam, como provocação, para perguntar, é isso mesmo? E se não em que eu errei? E expliquem para a gente, de uma certa maneira, o que vocês fazem. Vocês se apresentam naquele momento, e eu sempre tive essa impressão, que vocês estão numa convergência entre a história, por um lado, e jornalismo, por outro, né? E eu tive a impressão que tem a ver com um pouco a formação de vocês. Eu estou errado ou não? Quem quer responder? Lorenzo é o nosso decano, né? É verdade, pode ser. Vamos chamar de velho, né? Ah! Tá certo, tá? Como área, né? Como as áreas envolvidas originalmente, é isso mesmo. A gente estava até brincando outro dia que a gente tem formações avulsas, paralelas, variadas. Tem contador, tem saúde pública. Eu fiz mestrado em saúde pública. O Eduardo é músico. Acho que isso também acaba agregando os perfis diferentes ao programa, mas somos todos, com exceção do Rodrigo, o Rodrigo é historiador, eu, Angélica e Eduardo, jornalistas, mas todos temos um passado comum na revista de história da Biblioteca Nacional. Então, acho que isso é o nosso DNA, né? Mais importante, que já era um projeto de convergência entre história e comunicação, entre divulgação científica, né? Trabalhando as pesquisas as discussões mais avançadas da academia de história, de sociologia, de outras ciências humanas, mas principalmente história, e tentando transformar aquilo numa linguagem mais acessível, em linguagem de revista mesmo. Então, eu que venho do jornalismo, acabei aprendendo história lá, e era um ponto de encontro entre historiadores e jornalistas, né, nesse trabalho da linguagem. Então, tem essa origem, mas aí o Passadorama, e a gente aí, eu vou passar a palavra para narrar essa origem do Passadorama, ele acabou criando acabamos construindo uma proposta bastante singular, que não é só história e jornalismo. Acho que história e jornalismo pela nossa formação, mas a proposta do Passadorama tem umas peculiaridades, assim, uma identidade bem própria. Assim. E como é que é isso? Curiosa de falar. Quero ouvir deles. Eu recuperei aqui o documento que eu escrevi, né, na época que a gente estava começando a pensar em fazer um podcast. Eu e a Angélica somos casados, né? E a gente conversava muito sobre fazer algo, né, no campo do audiovisual para dar continuidade a uma coisa que a gente já fazia na revista, que era uma integração
né, dessa coisa do conhecimento acadêmico, dos especialistas, com o grande público, né, isso que a gente chama de divulgação científica, fazer esse meio de campo, que às vezes é meio espinhoso. Mas a gente sentia muito também, eu conversava muito com o Eduardo também nessa época, algum incômodo próprio do nosso tempo, né, de que existia alguma coisa especial acontecendo. Isso foi ali em 2017 que a gente começou a conversar sobre isso. E aí a primeira linha do projeto que eu escrevi foi assim, um podcast sobre aceleração do tempo, né? Então era um pouco isso. Tinha essa coisa de alguma nostalgia, de alguma coisa que se perdia, e uma sensação de que tinha alguma coisa no ar, né? Tinha alguma coisa mudando. E a gente quis integrar isso, né? Eu escrevi um podcast sobre aceleração do tempo, histórias, culturas e políticas, né? Porque a gente sentia que tinha algo a ver também com o nosso ambiente político, mas tinha algo maior, que tinha a ver com cultura, com arte, né? Essa geleia geral. Não sei se os outros dois concordam comigo também. Deixa eu ir? Porque eu participei desse momento, né, dessas primeiras conversas, principalmente, e toda a ambientação dessas conversas, na verdade, tem muito a ver com o que é o projeto, né? Elas aconteceram principalmente no caminho que eu e o Rodrigo fizemos muito do Rio de Janeiro a São Gonçalo, para visitar os pais dele. Então, era um percurso... Foi lá que o Rodrigo cresceu, inclusive, né? Então, era um percurso de nostalgia para ele, e era um espaço de tempo enorme, sendo ônibus ou sendo de carro, a gente sempre levava bastante tempo para chegar lá e para voltar. Então, era principalmente nesses momentos de ida e volta que a gente conversava bastante sobre várias coisas e que a gente começou a pensar sobre isso, né? E depois a gente foi dividindo com os meninos. E chegou a Thalita também, né? Que não está mais com a gente aqui no projeto hoje, mas ela também teve ali na época que a gente implementou isso, né? Engraçado, também jornalista. Sim. Quando eu vi o projeto de vocês, o Passadorama, eu sempre tinha essa... Deu uma travada? Acho que ele deu uma travada. Mas ele deve voltar em breve, eu imagino. Eu não sabia se vocês também estavam travados. Mas será que a gente está na live? Quer dizer, nós estamos normais? Ah, bom, então... Com certeza, sim. Uma situação dessa, quando o nosso host... Pois é. Vamos fazer a informação chegar até ele. João, você está travado agora. Eu vou mentalizar muito e essa informação vai chegar lá. Passadoramicamente. Tem um chat aqui, né? Bom, ele caiu agora mesmo, então ele vai ter que reentrar. Sim. Ele deve estar voltando. Mas não sabia dessa nostalgia de São Gonçalo, não. Como não? Tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Um pouco de decadência também, né? Da gente ver alguns monumentos de São Gonçalo ou do caminho que já não estão mais com aquele vigor ou não são mais cuidados. E tem uma série de questões também. Faz parte mesmo disso. Ruínas de construções, né? Isso. Tipo o Brasil, né? Resumo. O Eduardo está com o microfone funcionando? Tá, mas ele tá mutado, porque diferente de nós, ele é uma pessoa experiente já nesse negócio de live. Claro. Esse é o problema. Você muta e esquece de desmutar, tenta falar e não consegue. Eduardo? Não. Não estamos ouvindo você. Esses problemas técnicos, né, são muito comuns nesse período pandêmico, principalmente, em que todos estão usando a internet ao mesmo tempo, mas vai dar tudo certo. É o ao vivo também, né? Sim, eu me lembro, a primeira e única vez que eu entrei ao vivo na minha vida, eu não desejo isso para ninguém, e admiro demais as pessoas que fazem isso todos os dias. E você entrou ao vivo em inglês, não foi? Meu Deus, ainda foi isso. Eu estava fazendo tradução simultânea ao vivo. Não foi tradução? Não, era uma entrevista. Eu fiz uma entrevista em inglês ao vivo. Foi um negócio, assim,
Só de lembrar eu já fico nervosa, tudo de novo. Cadê o nosso host? Agora o Eduardo tem som? Não. E Eduardo, justo você, Eduardo, você vê, né? Todo paramentado. Vai tentar entrar de novo. Vai. Com certeza, com certeza. Será que todos nós temos que sair e entrar de novo? Será? Chegou alguma mensagem para você aí, Rodrigo? Não. Nem e-mail. Não chegou e-mail nenhum, não, para mim. Será que no Face a gente vê a interação das pessoas e tem alguém falando alguma coisa, mandando mensagens para a gente? Nós acho que conseguimos, sim. Clique para expandir. Vamos expandir. Tá, eu vou fazendo perguntas e a gente vai respondendo. Ah, a Carol tá assistindo a gente. Aí, ó, a Carol fez uma pergunta. Fez? Fez. Ah, fez. Vocês conseguem abrir ali a aba Live Comments? Sim, tá aberto aqui. E aí, será que a Carol te ouve? Angélica, responde aí. Calma aí, deixa eu reler aqui a pergunta. Como é a escolha dos temas? Calma aí. Convidados e a produção do roteiro. Basicamente todo o processo, né? Que ela quer saber. É justa a sua pergunta, Carol. Voltei. Um pico de luz aqui em casa e caiu a internet. Caiu assim, deu um pico de luz, assim, apagou tudo por um segundo, mas aí entrou no buraco negro do Wi-Fi. E, como diria o Faustão, TV ao vivo tem dessas coisas, né? Enfim, tudo pode acontecer. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Enfim, já aconteceu algumas vezes de, sei lá, de faltar energia e tal, mas de dar um pico de internet, mas por um segundo, assim, enfim, no melhor ritmo Paralamas de Sucesso, um segundo tudo estava em paz, jamais aconteceu. Espero que a gente tenha ainda audiência, vamos continuar, enfim, eu dizia que, enfim, eu tinha essa impressão. Foi a primeira coisa que me ocorreu, inclusive, quando eu comecei a ouvir o programa de vocês, sobre essa pegada de divulgação científica, né? De falar sobre temas, enfim. Vocês já trataram sobre temas os mais variados, desde a eleição até viagem no tempo, passando pelo bem e o mal, enfim. E isso me ocorreu. Vocês conheceram na rede da Biblioteca Nacional? Sim. Sim. E aí você já conversou um pouco sobre qual era o significado desse nome, né? Enfim, essa coisa do Passadorama, o programa preferido do seu cachorro, enfim, essa coisa de olhar para o passado, né? Me fala uma coisa, como é que vocês chegam na pauta de um programa, assim, levando em conta essa diversidade de fatores pelos quais vocês já trabalharam? Como é que é o processo de chegar na decisão sobre esse vai ser o nosso programa? Quer falar, Angélica? Você ia responder já a pergunta da Carol? Pode ir. Não, pode ir você. Vai na fé. Qualquer coisa complementa. A gente tentou reproduzir um pouco, né, o processo que a gente tinha na revista. A gente, na revista, fazia uma reunião geral de pauta, onde a gente decidia quais seriam os temas tratados, né, para a gente se programar. Eu lembro que a gente fez uma reunião para um ano, né, um ano de pauta. E aí a gente faria toda semana não, né? Todo mês um programa sobre uma pauta já definida, porque a gente já dividiria entre todos nós 5, né, originalmente, cada um ficaria responsável por organizar uma certa quantidade de pautas até o final do ano. Mas aí o processo era o mais democrático possível, né? A gente sentar, ter as ideias, colocar no papel e debater aquelas que são as melhores, as mais oportunas para cada mês, né? Fazer uma variação para os temas não ficarem muito próximos ou muito repetidos entre si. Então a gente faz um planejamento para um período de tempo muito grande. Então, por exemplo, a gente decide agora qual vai ser a pauta para junho do ano que vem.
Então, não necessariamente a gente já vai começar a trabalhar nela agora, mas a gente já tem um tema fechado e a pessoa responsável por ela. E essa pessoa vai pesquisando, eventualmente, já vai ficando com o alerta ligado em relação a esse tema, até que quando a gente chega um mês antes de gravar, a gente tem uma reunião de pauta para conversar sobre a pré-pauta que essa pessoa fez. E a partir daí a gente fecha mesmo quais são os assuntos tratados, quem vai ficar responsável por aprofundar cada uma das partes da pauta, né? Para a pessoa não precisar pesquisar tudo e nem todo mundo pesquisar tudo. E aí a gente vai para a gravação, né? Mas assim, é um processo de 3 etapas. A gente teve um tema que furou a pauta, que foi o Jesus histórico, né? O Eis o Homem, que foi um tema que o Eduardo queria fazer para o Natal, mas a ideia veio assim, tipo em cima, né, Eduardo? Acho que uns 2 meses antes, que pra gente é uma coisa assim, tipo, cair uma pauta com 2 meses de antecedência é um desespero. Sim. Mas foi mais ou menos assim. E aí, Eduardo, pode contar um pouco como foi esse processo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, tá bom. Porque deu uma pane aqui, eu tive que sair e voltar. Mas, pois na verdade, muitas das conversas, eu entrei no Passadorama por meio de conversas com o Rodrigo que a gente tinha ou tomando cerveja ou comendo pizza na cantina da Nona aqui no Flamengo. E fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo também, né? Às vezes também. E aí o Rodrigo falou que ele estava querendo fazer um podcast com a Angélica. Aí eu aos poucos fui me convidando para participar. Sim. Mas aí essa história do Jesus histórico foi engraçado, que eu queria fazer esse tema, né? Mas pelo andar da carruagem, né? A gente estava indo para um caminho mais também de falar de atualidades, de política. Mas aí o Rodrigo gostou da ideia também, né? Aí eu falei, pô, acho que tem chance da gente fazer, né? Aí, de repente, acabou virando um tema sério. Aí eu fiquei feliz. A gente foi... o Rodrigo sugeriu, falou que tem um livro do Reza Aslan, que a gente devia ler. Aí eu comecei a ler o livro e tal. E aí, numa reunião de pauta, o Rodrigo falou, pô, vamos falar com ele, para ele falar com a gente. Aí a Angélica, acho que a Angélica falou que isso, Rodrigo? A gente não tá nesse nível ainda. E a primeira a falar isso nunca vai acontecer, vocês estão alucinados. Aí eu mandei e-mail para ele, né? Aí ele falou, sim, vou falar com a minha assistente. Aí eu falei, caraca, agora ele vai falar mesmo. E agora? O que eu faço? E aí acabou que ele é um cara super simpático e a assistente dele também ajudou muito. Eles estavam preocupados sobre como a gente ia traduzir, né? Eu falei, não, a gente vai baixar o som, vai entrar a dublagem e tal, não vai ter problema. Até a editora Zahar, aqui do Brasil, que acho que faz assessoria com ele, perguntaram se a gente precisava de ajuda e tal. Então foi legal, foi tranquilo. Eu fiquei... Antes da entrevista, a gente estava meio tenso, né? Porque eu não sei, né? Ele não ouviu o programa, não sei o que ele vai pensar da gente. Né? Sim. E é um programa massa, porque, como eu falei anteriormente, é o programa que estava em inglês, enfim. Depois eu queria saber, inclusive, como é que foi a repercussão desse programa. Deve ter dado um certo trabalho, porque vocês dublaram depois, vocês colocaram a voz da Angélica, se eu não me engano, enfim, traduzindo a coisa toda. Deve ter sido uma experiência bacana. E, de fato, é um cara famoso, tudo mais. Mas, assim, me impressionou que vocês contaram agora que essa coisa da antecedência, né? Enfim, de programar, tipo, com tanto tempo. Dá até uma certa inveja, porque a gente faz, assim, da sexta para segunda e tá bom, assim. Vocês investem, de uma certa maneira, nessa coisa de vocês, enfim. Me dá essa impressão, assim. Quanto tempo vocês dedicam, mais ou menos, à realização de um programa, assim? Qual é a carga horária que vocês precisam investir para ter um produto, levando em conta esse tipo de engajamento que vocês têm? Acho que o Eduardo tem direito de responder essa pergunta. Eu tenho direito. Olha, eu não sei dizer quanto tempo a gente demora. A gente tem, como todo mundo aqui é muito ocupado com outras coisas por fora do projeto, a gente, sabe, às vezes a gente tem dificuldade de manter manter a regularidade, né? A gente estava com dificuldade de manter o programa. A gente no início só fazia o programa principal.
Depois a gente começou a fazer também o Drops, que são entrevistas, que às vezes a gente não consegue colocar na íntegra no programa principal, e também tem Drops também de pessoas que... Então são Drops que eram relevantes na época. Por exemplo, na época das eleições, a gente fez Drops com cientistas políticos, pessoas de outros podcasts, gente que poderia, sabe... Acadêmicos, que pudessem trazer alguma iluminação para a gente naquele momento. E também tem um plantão, que a gente fala de coisas mais correntes. Assim, o programa principal, depois, no final do ano, eu estava super enrolado, as pessoas estavam enroladas, então a gente estava um pouco... Sabia que não ia dar para a gente manter no ano seguinte o programa principal todo mês. Então a gente começou mesmo que não saia o programa principal, vai sair pelo menos plantão, drops, essas coisas. Agora a gente está tentando voltar a uma regularidade maior do programa principal. Mas demora para fazer. O programa, a gravação não demora tanto, assim. A gente grava, sei lá, em 3 horas um programa. O programa principal. Isso pouco? Não, mas considerando que tem edição, que tem um texto de abertura que é lido, tem a cápsula distópica. O que demora mais é fazer a pesquisa antes. A pesquisa é demorada. Aí tem que escrever esses textos e tal. E a edição demora bastante. A edição, eu acho que são umas 20 horas de edição. Assim, 20 horas. É um programa demorado. Ou seja, umas 6 vezes mais do que vocês usam para gravar. Porque tem... Né? Quer dizer, quando o Eduardo fala de edição, é ele. Então, sou eu que faço a edição do programa. É um grande tempo, e eu acho que uma grande marca do Passadorama é a qualidade sonora, são as trilhas, as músicas, né? São os principais comentários que a gente recebe. Dá uma cara, né, pro programa. Era uma pergunta que eu ia fazer em algum momento, assim, como é que é a decisão de vocês em relação ao uso do som? Porque tem uma coisa muito bacana nas músicas, enfim, de como é que elas complementam o humor da conversa que vocês estão tendo. A qualidade do som é muito boa, sem dúvida, mas eu queria começar essa conversa mais técnica, adiantando um pouco, que eu ia colocar um pouco mais no final, falando sobre essas decisões, enfim, especificamente no que se refere à música, já que você tocou nesse assunto, porque a escolha é muito bacana, né? Elas casam muito bem, assim, com o tema do programa. Fala um pouco sobre isso pra gente. Quem quer falar? Vou começar, mas vou passar para o Eduardo, porque, né, ele é nosso músico. Então, é uma das partes, eu acho que eu posso falar por todos nós, né? Uma das partes mais gostosas, eu acho, do programa principal, é essa seleção das músicas, né? Que a gente leva até bastante a sério. Sim. Porque ela faz parte da pesquisa. Então, logo quando a gente começa a discutir a pauta em si, e na reunião de pauta, pré-pauta, enfim, a gente já tem algumas músicas em mente e já vai listando elas conforme a gente vai avançando até o dia da gravação e depois durante a edição do Eduardo também, né? Mas aí eu posso passar essa bola para o Eduardo depois, era só para comentar isso. Assim, a gente sempre procura botar músicas que têm a ver de fato com fora de foco, a ver de fato com o tema principal, né? Então, tem essa pesquisa. Às vezes a gente puxa o texto de abertura a partir de uma música, sabe? Que cita alguma coisa que é dita no texto de abertura. E, enfim, tem uma pesquisa. A gente busca ter, sabe, música do Brasil, música lá de fora, às vezes músicas que são em outras línguas, né? A gente busca ter coisas que não são muito conhecidas, às vezes, também. Então, é bem interessante. E realmente, teve um programa, acho que foi o Acabou o Amor, que a gente teve grandes discussões sobre qual funk a gente ia colocar, né? Porque a gente queria um funk que fosse bem sobre o amor de um jeito mais carnal, mais assim, mais erótico, mas aí a gente não sabia quem que estava bombando nas paradas hoje, né? Porque nós já não somos mais dessa idade, né? E aí fala, não, pô, tem o Nego do Borel, mas o Nego do Borel, né, tá apoiando umas figuras políticas meio esquisitas. Sim. Aí a gente, talvez seja melhor botar outra pessoa, né? Aí a gente ficou nessa discussão. Acabou que a gente botou o Vai Embrasando, que fez muito sucesso, as pessoas comentaram. Mas é interessante porque a música faz parte do roteiro, bacana isso, enfim, desse processo da escrita. Algumas coisas são colocadas depois, né? No Matando o Bebê Hitler, a gente colocou até música em Yiddish, que era sobre uma música que fala de matar o Hitler em Yiddish. Vocês recapturaram esse Bebê Hitler, tem uma coisa engraçada, porque vocês dão continuidade a um outro programa, que era da Viagem no Tempo, né?
esse assunto começa aí, e na hora que vocês vão discutir a Operação Valquíria, tem umas músicas da época, enfim. É uma pesquisa sonora bem bacana, e achei interessante vocês contarem essa coisa de vocês colocarem no roteiro previamente. Os sons, aquela voz que anuncia o programa, Passadorama, enfim. São vocês que produzem isso, ou vocês colaboram, você tem uma colaboração de mais alguém? De quem são aquelas vozes? A voz que fala está começando o Passadorama é do Luiz Carlos Tcheco, que foi meu professor na faculdade de música. Ele é um compositor de música experimental, ele é baiano, mora aqui no Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa muito engraçada, ele é uma figura. Incrível. Que se juntar uma mesa com ele, 5 pessoas, de repente está todo mundo ouvindo ele contar alguma história mirabolante, assim. E aí ele, por causa do senso de humor e por causa do vozeirão, eu chamei ele para fazer. E aí ele gravou várias. A ideia era que fosse uma entrada, que fosse tipo... pensando como se fosse aquela entrada dos Simpsons, do sofá, que cada episódio é diferente. A gente queria que fosse, está começando o Passadorama, e cada episódio vem uma coisa absurda depois, né? Sabe? Recomendado por entre 47 dentistas, sabe? E aí ele gravou várias dessas, assim, a gente selecionou e cada episódio é uma, né? E no final também tem ele falando assim, ele dá uma dica assim, não se esqueçam do cinto de segurança, boa noite, boa sorte. Tem a trilha sonora, é composta pelo Eduardo, executada por ele também. A música original, Além de músico, ele é compositor também, né? Então, um ótimo compositor, diga-se de passagem. Eu ia perguntar isso. A música do programa é original, enfim, é sua, Eduardo. Sim, a música, a música de abertura do Passadorama, do Drops, do Plantão, são temas meus. E o design, sei que a gente está falando do design ainda, né? Mas o design, a cara do Passadorama, a identidade visual toda é pela Antônia Yunis, que é minha namorada também, mas a gente contratou ela para fazer identidade visual e tudo mais. E ela que participa do programa, tem episódios com ela. Né? Tem episódio que ela participou do Bem e do Mal. Deve participar de mais um agora. E ela que bolou essas coisas. O Plantão, por exemplo, a gente não sabe, Plantão ele sai na hora, né? A gente não sabe sobre o que vai ser, para ficar pensando numa imagem. Então ela pensou numa alternativa que é assim, vamos fazer então, a imagem vai ser sempre um estilo livro de botânica, porque é um plantão, é uma coisa bem piada boba, mas ela fez esse negócio, ela pegou várias imagens em domínio público de livro de botânica e criou essa coisa em cima, né? Então ela é super artística também, e tem uma graça, né? Porque existe uma estética, né? Sim, eu ia falar isso agora, de toda essa estética que a gente pensou, né? Salvo engano, 2017 é o ano de Stranger Things. Sim, eu acho que sim. Né? E todos nós, Lourenço também? Eu comecei, mas não consegui. Então, Lourenço, como ele é um pouco menos jovem do que todos nós, fica mais difícil, assim, fica mais distante um pouco. Mas a maior parte de nós gostou muito da série, ainda assiste, etc. E nós também somos mais ou menos criados nos anos 80, início dos anos 90. Fora o Lourenço de novo, desculpa, Lourenço, mas... 80, por favor. E toda essa estética conversa muito com a gente também, né? Mesmo para mim, por exemplo, sou do final dos anos 80, não peguei tanto, mas a gente tem ali o início dos anos 90 que ainda bebe muito dessa fonte, enfim. Então a gente estava muito, muito inserido nessa linguagem toda, né? E a gente acabou trazendo tudo isso, mas tentando fazer da maneira mais original possível, né? Tanto que essa coisa meio de galáxia que tem no site, por exemplo, e a própria trilha sonora do Eduardo, e até mesmo as ideias dessa coisa da nostalgia, isso tudo também tem muito a ver com essa linguagem também do nosso passado, né? E desse momento, enfim. Sim. A trilha, na verdade, eu acho que foi o Rodrigo que falou que ele sugeriu uma coisa meio... ele queria uma coisa meio Stranger Things, meio Blade Runner, sabe? A inspiração era distopia década de 80 e essa cultura pop década de 80, e acabou sendo um pouco disso. E eu também acho que a voz do Tcheco, também essa ideia o programa favorito do seu cachorro, também tem a ver com essa linguagem de TV, Sessão da Tarde, daquela época, né? Sim, tá um pouco dessa coisa meio nonsense às vezes, né? Enfim, que é muito massa. A arte do Plantão é ótima, enfim, ele faz essa coisa de pegar esse... Sim, é ótima, enfim.
dar os parabéns, enfim, porque de fato ela merece. Tem uma coisa que vocês começaram a cortar, e a gente entrou nessa conversa sobre a coisa mais técnica, que é ainda sobre as decisões. Assim, algumas revistas, alguns podcasts, a gente faz isso um pouco no nosso. Tem uma ênfase na coisa da decisão pelo consenso. Nós somos três, e às vezes é difícil chegar em algo comum. Assim. Isso rola para vocês também? Assim, como é que tem um tipo de regra assim, sobre a convivência dentro do fazer do programa, por exemplo, ou consenso, ou a maioria, ou como é que vocês resolvem os conflitos assim? A nossa vantagem é que a gente sempre tem ideias ótimas e são incontestáveis. A gente tem discussão. Mas, tirando essa bobagem que eu falei agora, a gente se conhece muito, né? Então a gente tem uma convivência muito grande. Então, pelo menos, acho que quando eu proponho alguma coisa, eu tento propor alguma coisa que eu acho que é dentro do nosso espírito, sabe? Que é uma coisa que o Lorenzo vai gostar, que a Angélica, o Eduardo, a Thalita, né, quando ela estava. É claro que nunca vai, a minha proposta, ela nunca vai ser aquilo que vai ser feito no fim das coisas, mas ela sempre, como é um programa muito grande, por exemplo, né, como as pautas são extensas, os programas finais têm 1h30 e por aí, a minha ideia ela acaba sendo adaptada à ideia dos outros integrantes, e é sempre assim também, né? Quando o Eduardo tem uma ideia, a Angélica tem uma ideia de pauta, essa ideia ela vai sendo moldada também pelos outros. Então, eu não sei se é um consenso, mas na verdade eu acho que em um episódio do Passadorama cabe tudo, né? Cabe todo mundo. Então, acho que acaba ficando assim, né? O Lorenzo é uma pessoa muito ponderada, né? Então, sim. Porque tem não à toa ele era nosso editor lá, né? Editor assistente na revista e tal, e era a pessoa que dava uma visão geral das coisas, mas às vezes a gente tem ideias que são muito diretas, vão para um ponto só, e o Lorenzo consegue equilibrar as coisas, sabe? Puxar para o outro lado. Então, eu acho que é assim. Acho que nossas ideias nunca são consensuais, mas elas são sempre multifacetadas, né? As pautas, elas olham para vários lados, né, ao mesmo tempo. A minha impressão é que a gente conseguiu resolver a dinâmica assim, né, desde o início. E isso leva à necessidade tanto do tempo quanto da quantidade de reuniões, né? O que também é demandante, enfim, acaba ficando um negócio meio grandioso no sentido do tamanho da coisa, do tempo, etc, né? Mas eu acho que funciona, que deu essa cara mesmo, né? O que o programa é muito assim, um pedacinho de cada um mesmo tá sempre presente. Eu vejo como o Rodrigo também, não sei se o Lorenzo e o Eduardo concordam. Sim, tem sempre muita coisa a ser feita, né? Então é bom que a gente consegue dividir bem e entre cada um uma parte da pesquisa. Você pega o Matando o Bebê Hitler, entrou uma discussão sobre física, uma discussão sobre história, uma discussão sobre literatura de viagem no tempo, uma discussão sobre pedagogia na época do Hitler, como que, né, que as crianças eram, como é que era a criação em casa. Pois é, a criança era criada, né? Sobre ética, né? Será que é possível? Sobre ética. É certo matar pessoas, né? Então a gente divide, claro que a gente vai se falando, né? Então, para não ficar um trabalho em grupo daqueles que não faz sentido, né? Mas então acho que tem espaço, né, para todo mundo colocar a sua visão. E também tem uma parte de vender o peixe, né? Várias vezes assim, a gente, na reunião de pauta, a gente vai sugerindo coisa. Aí alguém fala, pô, assim não sei, mas se botar isso aqui talvez funcione. Aí a gente vai se convencendo, né? É bem legal, porque o que o Rodrigo falou é muito importante, porque nunca fica exatamente como a gente idealiza o programa na pauta. Sempre fica muito mais interessante, porque cada um vai trazendo uma coisa nova. Então eu acho que isso é um bom sinal, né, de que o grupo funciona. Acho que o máximo de decisão monocrática que a gente tem, para usar um termo da moda, né? Quando a gente é responsável pela pauta e pelo texto de abertura,
a gente escolhe qual vai ser a primeira música, qual vai ser a música de abertura. Sim. Então, isso é importante. Sim, sim. E editar é uma arte, né? Enfim, porque essa coisa de você equilibrar a coisa toda. E eu sempre tive a impressão que eram os trabalhos mais delicados que tem, assim, né? Enfim, não sei se o Lourenço podia comentar, já que ele foi apontado como editor, enfim. Editor de texto. O editor, ele tem essa coisa de não partir do zero, ele recebe alguma coisa dos outros. Então, eu faço a meia-culpa que eu sou quem menos dedica tempo à pesquisa, à sugestão de pauta, à pesquisa musical, à edição sonora, Eduardo, né? Mas é porque eu gosto de receber a ideia e trocar, né? Assim, receber as colaborações e trocar. E eu acho que isso tem a ver quando você pergunta quanto tempo a gente dedica para o episódio, dá a impressão de que vamos dedicar tempo, quando, na verdade, isso da gente meio que se entender como um grupo. E eu acho que muito a identidade também tem o mérito da gente ter criado uma identidade muito forte para o programa. Eu acho, desde o início, eu vislumbrei, quando a gente começou a conversar, e veio a proposta, e a gente foi amadurecendo, aí veio a imagem, aí veio o som. Eu acho que é uma identidade bem redonda. Eu chamo de futurismo retrô, né? É uma coisa, o futurismo dos anos 50, 60, olhando para frente, sim, mas do passado, né? Não é à toa que a gente fez a viagem no tempo para pensar nisso, e ao mesmo tempo a distopia, né? Que foi o que nos pegou ali em 2017. Tudo já se anunciava terrível, mas foi pior do que a gente podia imaginar. E parece e o nosso slogan, a distopia, já começou, e a gente olha um para os outros agora e fala, gente, esse slogan não é mais metafórico, a gente não consegue criar mais notícias distópicas que sejam piores do que o noticiário de fato, né? Mas ao mesmo tempo isso mantém o programa vivo, né? Então acho que essa identidade redonda que a gente compartilha permite a gente ir trabalhando nos tempos livres, né? Então a pauta é essa. Então, uma reunião para definir a pauta. Aí passa um tempo, 2 semanas, 3, cada um vai buscando suas músicas, sua referência, seu livro. E aí, quando tem a reunião de pré-pauta, pensei nisso, naquilo, tem um drive, a gente vai jogando as coisas lá, então também quando tem tempo, vai no drive, tem muito essa coisa autônoma, independente de cada um ir dedicando seu tempo na medida do possível, né? Da rotina, porque juntos mesmo é uma reunião, é uma pré-pauta, ou 2, né? Uma reunião, depois e a gravação, né? E da gravação vem à tona todo o improviso, né? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses, não é assim jogando no drive, já que a ideia desse programa é também falar sobre como fazer um podcast, etc. Lorenzo, não é bem assim, tá? Nós temos um drive muito bem... Eu sou o zoeiro mesmo, entendeu? Eu me assumo. Então, é uma figura importantíssima na construção do todo, mas nós temos um drive extremamente organizado, que tem as pautas, cada pauta tem sua pasta, tá, gente? Então, assim, isso é muito importante, senão depois ninguém se acha, ninguém consegue encontrar mais nada. Só para fazer essa pequena ressalva. Ouviram, alunos? Enfim, organizem-se, aprendem com o pessoal do Passadorama como é que se faz, entreguem tudo bonitinho, enfim. Façam cópias. Né? No grupo façam cópias. Tem o mais desleixado, mas que contribui com outras coisas. Então, acho que a diversidade é interessante porque a gente traz também nossas referências muito diferentes. Então, quando vem a trilha sonora, eu trouxe aqui minha referência musical, que é totalmente diferente da do Eduardo, da Angélica, né? E aí o Eduardo faz a seleção final, né? Ele descarta boa parte das sugestões nada a ver e faz um negócio mais redondinho. Sim. A mesa de áudio tem esse poder, né? Enfim, você pode cortar, enfim, é fantástico. Tem uma coisa assim, vocês narraram como tem essa coisa contínua no programa, de fato tem, enfim, é muito homogêneo. Você ouve o primeiro e ouve o mais recente, ele tem uma continuidade, você vê uma cara no programa de vocês, sem dúvida, é uma das coisas mais bacanas, inclusive. Mas foi mudando o formato ao longo do tempo, né? Vocês mesmos contaram que tinha uma coisa mais contingencial, que tem uma coisa mais contingencial agora, porque o plantão tem a ver com essa coisa que muda, o Drops é menor, são entrevistas muito particulares. Uma vez eu ouvi um cara dizendo, não lembro quem, que o podcast é um work in progress, né? A gente não está na televisão, nem no rádio, as coisas a gente vai fazendo como vocês contaram, né? Do tempo que a gente tem e tal.
É assim com vocês, ou eu estou errado? E dentro dessa, eu acho que mas dentro dessa pegada de ir mudando e irem aparecendo outras formas dentro do programa de vocês, como é que rolou isso? Assim? Como é que rolou aparecer o plantão? Como é que rolou aparecer o Drops? Como é que vocês foram mudando ao longo do tempo? Conta um pouco desse processo que vocês foram mudando a forma do programa, maior, menor, etc. Rodrigo? Posso começar? Bem, a primeira ideia, né, foi que a gente fazia um programa que era tão grande, tão complexo, e a edição do Eduardo, ela dá, né, essa cara que o programa tem, mas, por exemplo, as entrevistas que a gente fazia, que são entrevistas em geral com especialistas da área, né, pessoas respeitáveis no que diz respeito também ao tema que elas estudam, seria legal a gente dar essas entrevistas na íntegra. Então aí surgiu a ideia de fazer o Drops, né, que é uma coisa bem fechadinha em cima de uma entrevista, mas que pode ser interessante para alguém. Depois eu vou falar do Dirceu. Bem, depois a gente ficou sentindo falta de falar mais abertamente sobre a política do que estava acontecendo agora, né? Sim. Porque a ideia do programa principal é que ele não seja datado, né? Que você hoje pode ouvir o programa número 1, o episódio 1, e ele faz sentido em si, fechado, porque ele não faz referência a coisas muito datadas daquela época e tal. Mas a gente sentia falta de falar sobre política, porque a gente sempre teve muito claro, sempre muito evidente na nossa cabeça, que história, cultura, arte, tudo isso é política também, né? Então a gente não pode ficar alienado em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente tinha esse paradoxo. Por um lado, a gente quer fazer um programa que não seja datado, né, e que seja útil, entre aspas, em qualquer momento, mas a gente não pode se furtar de falar do que está acontecendo no nosso tempo, porque nós somos um programa sobre tempo. E eu não lembro se foi o Mark Bloch que falou algo parecido com isso. Acho que não foi o Bloch, não. Acho que foi o Febre. Enfim, depois o Dirceu vai me lembrar. Que o historiador ele tem que, sobretudo, se importar com o tempo dele, né? Com o tempo no qual ele vive. Então, um historiador, quem se dedica à história, não pode ser alienado do agora. Então, como resolver isso? Vamos fazer um plantão. Então, foi a forma como nós resolvemos. E, no fim, foi até interessante, porque a gente, como o programa principal ele é muito artesanal e muito demorado, né, tem esse processo longo, a gente pode fazer mais rapidamente um plantão, que ele tem pouca edição, né, e a gente pode trazer convidados para falar ao vivo, sem entrevista. Aí o Max disse que foi o Mark Bloch que disse. Então, eu acho que foi mais ou menos assim, né, que os programas foram surgindo, foram por necessidade, né, não foi um planejamento. A ideia inicial era ter só o programa principal, mas por necessidade esses spin-offs acabaram surgindo, né? Sim. Que é essa coisa engraçada, o podcast dá isso pra gente, né? Porque a gente não está preso à grade de programação de uma emissora, não tem um produtor. Na minha opinião, é uma das coisas mais bacanas que existe. Você não tem um compromisso, de uma certa maneira, de ter que casar com aquele formato até o dia do apocalipse, né? Para mim sempre foi assim, não sei se é para vocês também é. Você tem essa liberdade, não tem ninguém no teu cangote fungando, Sim. Né? Enfim. Isso é a vantagem de sermos desempregados nesse sentido, né? Tinha uma pergunta que vai fazer mais para frente, que é em relação ao financiamento, enfim, porque isso é uma coisa sempre delicada, né? Vocês colocaram o programa no Padrim, enfim, mas eu imagino que seja muito pequeno o retorno em relação à quantidade de tempo que vocês investem, que vocês estão me descrevendo agora. Vocês já esbarraram com alguma tentativa de buscar financiamento? Como é que foi para vocês isso? Assim, já rolou em um momento esse esforço de tentar buscar, de uma certa maneira, a tentativa de monetizar o programa? Isso, como é que foi? Rolou, não rolou? Vocês querem que o financeiro responda? Financeiro.
Então, a gente conversou bastante, né, sobre essa coisa do padrinho e a gente, justamente por essas questões até de como que a gente pode levar a nossa regularidade, o que a gente pode entregar sempre, tudo, isso não se tornou prioridade para a gente em nenhum momento, né? Também, né, nesse tempo, estamos todos empregados, ainda bem, né? Então, temos essa questão também, do tipo, talvez se a gente tivesse outro tipo de janela, talvez a gente buscasse, né, outros financiamentos e tal. Sim. Mas a gente fez uma pesquisa, inclusive foi a Thalita que fez, se eu não me engano, né? A gente fez toda uma pesquisa para conhecer esses programas de crowdfunding. Eu acho que foi a Thalita, eu já não lembro, porque tem... Foi, 99% de certeza que foi. E aí a gente esbarrou no Padrim como uma boa opção, e isso deveria estar sendo melhor trabalhado pelo financeiro, fazendo aqui a minha meia-culpa. Mas a gente nunca teve uma conversa séria sobre vamos buscar um patrocínio, sobre essas questões, que eu me lembre, pelo menos. A gente começou a divulgar, né, no início, o Padrim, assim que a gente abriu, mas pouco tempo depois a gente percebeu que a gente não estava conseguindo fazer o programa com uma regularidade que seria o justo, né, para quem contribui financeiramente. Então, a gente meio que deixou de lado, né? O Padrim está lá ainda, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai conseguir ter uma regularidade e voltar, e aí a gente volta a divulgar o Padrim, buscar financiamento. Eu não sei se ele se é algo totalmente sustentável, sobretudo para a gente, né? Eu não sei se a gente pretende, eu quase falei uma coisa pretensiosa, mas eu acho que nós nunca vamos ser um podcast grande, e eu acho que o Padrim e esse tipo de financiamento, ele só deixa um programa totalmente sustentável quando ele é um programa muito grande, né? Quando ele é um podcast muito grande. Sim. Eu não sei se a gente tem esse futuro, né? Na verdade, o Padrim, ele mal paga o armazenamento do programa na internet, né? Não paga. Mal paga, não paga. A gente usa o SoundCloud atualmente. A gente até pensou em mudar para uma plataforma gratuita para armazenar o programa, mas a gente não saberia se deveria, assim, a gente teria que mudar o feed RSS, e aí não saberia se a gente não sabia se a gente iria perder, então, ouvintes. A gente acabou, não decidindo saindo. Sim. Mas a gente pensa sobre isso, a gente não sabe como é que vai ser. Ou seja, né, inicialmente existe um custo, dependendo da forma como você quer fazer. Sim. Depois com o tempo, a gente foi descobrindo outras ferramentas, como o Anchor, por exemplo, né, que o Rodrigo trouxe depois, que na própria plataforma é um aplicativo, né? No próprio aplicativo, isso fica armazenado. Então... Thalita... Viu? Foi basicamente o que eu disse, só que de maneira mais eloquente. Mas, tanto que prova que foi ela mesma que fez a pesquisa. Mas, então, essa coisa dos custos, né? O Anchor é de graça e tudo, e eu acho que ele faz o armazenamento por si só, né? É diferente do SoundCloud, e aí você também tem outros tipos de limitação. O SoundCloud é uma plataforma profissional, inclusive para músicos, compositores, e, enfim, a gente, por enquanto, a gente está decidindo dividir esse custo, é um custo anual, Sim. E vamos pagar para sempre. Em dólar, né? Que não tá muito legal. O que é melhor ainda. Sim, alô, Paulo Guedes. Pois é. Se você estiver ouvindo, enfim, dá essa moral pra gente. Gente, eu atravessei a pergunta que apareceu aqui no feed sobre o nome, o porquê do nome. Não pode deixar o nosso amigo internauta, enfim. Foi o Dirceu, o grande Dirceu, meu amigo, que perguntou. Alguém quer falar do nome? Você, né? Você que teve a ideia, pô. A gente tinha um podcast, a gente já estava conversando sobre, só que a gente não tinha um nome. E a gente começou a pesquisar alguns nomes e tal. Eu tive algumas ideias bem idiotas. E, em geral, naquele horário que eu tenho as ideias mais idiotas, que é quase antes de levantar da cama, eu estava muito encasquetado com isso. E aí
me pareceu meio óbvio, né? Porque a gente vai falar de passado, de história, dentro de uma visão, né, distópica, que tem a ver com essa coisa futurista. E aí eu lembrei lá do desenho, né, do Futurama. Então, Passadorama me pareceu meio óbvio, né? Porque o orama é exibição, né? Amostra. Então é uma amostra, como se fosse um parque de diversões sobre o passado, que vai lidar com o passado. Isso lembra um pouco São Gonçalo também, né? Então, eu acho que Passadorama tem a ver com isso, né? Uma olhada um pouco nostálgica do passado para algum futuro, né? A bagunça foi mais ou menos essa. Estou tentando resgatar aqui alguns nomes que a gente pensou. O primeiro que eu pensei foi Toró de Cuca. Define idiota, assim. Conta pra gente, Toró de Cuca. Toró de Cuca, foi o primeiro. Ai, que vergonha. A gente tava eu tava na casa de vocês, eu acho. A gente tinha bebido e tal, a gente... Toró de Cuca, todo mundo, fantástico, incrível e tal. Aí no dia seguinte recebo uma mensagem assim: Rodrigo não tá mais achando o Toró de Cuca uma ideia tão boa. Vamos tentar com a coisa. Enquanto estávamos bêbados, era uma boa ideia. Mas pois é. Mas algumas ideias que ficaram no programa surgiram em mesa de bar, assim, como a cápsula distópica. Sim. Que é o lugar mais fantástico da face da Terra, né? Se eu pudesse, eu morava na mesa do bar. Infelizmente não é compatível com as demandas usuais, mas enfim. Gente, a gente está, enfim, com o tempo, enfim, mas pode conversar, não sei como é que vocês estão, mas eu gostaria que pudesse estigar um pouquinho mais a conversa. Como é que essa coisa, o programa de vocês se baseia muito na relação de vocês, enfim, a dinâmica, como todo podcast né? É a química da galera que faz o programa, que faz ele acontecer. Eu sempre tive essa impressão. Mas vocês também têm esse pé com as entrevistas, né? Que vocês já contaram que cumpre um papel importante e tudo mais, e que entra de várias maneiras, algumas são editais, outras não. Como é que é essa nossa entrevista? Assim? Como é que é a preparação para uma entrevista? Vocês usualmente conversam com pessoas que vocês já conhecem, pessoas próximas, ou já aconteceu de vocês conversarem com pessoas distantes? E como é que é quando não rola uma entrevista, quando em algumas horas o entrevistado vai por um caminho que vocês não esperavam? Como é que é esse negócio de colocar um cara no trilho, assim? Alguém quer responder? Essa é uma pergunta para os jornalistas. Acho que eu posso começar, o Eduardo pode complementar, de repente, porque acho que somos... O Lourenço também já fez algumas entrevistas, né, pra gente. Sim, ele fez. Tem duas questões, né? O fato da gente ter sido da Revista de História da Biblioteca Nacional traz pra gente um acervo de pessoas, isso é inevitável, a gente conhece de nós, né? E aí fica meio fácil, né? Até a gente ter um certo acesso. Acho que o nosso maior mérito de todos foi o Rezadlan e o Eduardo. Esse aí foi realmente assim. Eu achei muito incrível. Todos os nossos entrevistados e entrevistadas são incríveis, mas assim, Rezadlan, né? Enfim. E a gente tem o mesmo cuidado, né? Como jornalistas, né? A gente faz uma pauta para a entrevista, né? A gente compartilha essa pauta entre todos nós. E um dos jornalistas, o Rodrigo, nunca quis fazer entrevistas. Né? Ele sempre obriga nós a fazer. É verdade. O Rodrigo nunca apareceu, não me recordo. Ele diz que, como historiador, ele não pode fazer entrevista. Enfim, e aí um de nós executa essa entrevista mesmo, né? A gente já fez de várias formas, né? O Rezaslan foi por Skype, o Christian Dunker, ele optou por gravar um vídeo pra gente, então a gente mandou as perguntas, ele devolveu o vídeo. Quem mais nós tivemos? Nós temos o Bruno Garcia, que até tá... A Lara Leal. A Mary Del Priori, né? O jornalista... O Vinícius da Riba. Isso. Também algumas são feitas pessoalmente também, quando a gente mora perto e as pessoas, a gente sabe que elas são aproximáveis. Algumas foram feitas pessoalmente, como no Sedução da Ordem, a gente teve o João Trajano Santos Sé, do Laboratório de Análise da Violência, eu entrevistei ele na UERJ. O Zé Cláudio Reis, que foi uma professora de física do colégio, foi feito pessoalmente. Isso foi sobre milícias? Sim, foi o Sedução da Ordem, a gente falou sobre vários temas de segurança pública e falou sobre conceito, falou sobre hobbies e temas assim. E o João Trajano Santos Sé, ele estuda
estudou as UPPs, a atuação das milícias e tudo mais. A gente... Ele trabalha com polícia há muito tempo, é um cara da UERJ. Um cara maneiríssimo, muito legal. Muito legal. Muito bacana. Mas o desafio das entrevistas, pelo menos para mim, as minhas, que a gente gosta de entrevistas longas, né? Desde a época da história, do site O Eco, que veio até antes para mim, e eram entrevistas assim, que você ficava conversando, depois transcrevia, dava uma editada, mas aproveitava a duração. E no programa isso é difícil, né? O programa já é longo, já somos muitos, falamos de muitos temas que se entrecruzam. Então, era meio frustrante ter um papo de 2 horas e ter que usar ali o tempo da edição sonora. 30 segundos, né? 30 segundos, minuto, 2, né? Então, também ficavam pérolas, né? Eu acho que você consegue extrair assim, os melhores momentos mesmo, mas perde muita coisa. Então, daí também que veio a ideia de aproveitar as entrevistas na íntegra, a parte independente, né? Que a gente até tinha a intenção de todas, né? As entrevistas serem lançadas em paralelo, a gente não consegue, por conta do tempo, não conseguiu fazer isso, né? Lançar todas as entrevistas na íntegra, porque acabamos perdendo muita coisa boa. Mas a gente vai fazer ainda. E outro acervo que seria o integral, seria isso? Tipo drops, né? Fazer de todas as entrevistas drops, sim, né? Sim, mas, assim, uma coisa que eu sei que o programa também é para... Né, essa entrevista está sendo também para os alunos saberem sobre essa... Dicas de podcast, né? Sim. Assim, uma coisa que preferencialmente, agora nem pensar, né? Mas preferencialmente as entrevistas têm que ser feitas, eu acho que melhor fazer pessoalmente, né? Presencialmente, se não puder, fazer por Skype, fazer por telefone, de alguma forma que você tenha uma conversa mais natural. A gente já usou respostas que a gente teve por áudio de WhatsApp, coisas do tipo. E para fazer uma sonora, para jogar no programa, é ótimo, assim, funciona perfeitamente. Mas para lançar um Drops, a gente já fez isso no Drops também, mas nunca fica tão natural, né? Porque não parece uma conversa do jeito que uma conversa acontece, né? Uhum. Então, é sempre melhor quando você está fazendo por Skype, quando tem essa troca. A pessoa pode dizer uma coisa, você pode responder diretamente o que ela falou e pedir para ela... aquilo às vezes, sabe... aquilo às vezes te dá uma ideia de outra pergunta, a pessoa pensa em outra coisa. Então, isso eu recomendo sempre fazer por Skype, por telefone, assim, dessa forma. Tem uma curiosidade aí nesse processo, né? Que às vezes um de nós faz a entrevista e a gente chega para gravar o programa, os outros não ouviram a entrevista inteira. Então, a gente sabe de temas que foram tratados na entrevista e que acrescentam pra caramba na pauta original e que os outros não se prepararam para isso, não sabiam, né? Então, a gente fica, às vezes, pautando, sabendo que a entrevista vai entrar depois, editada naquele trecho do programa, mas não está ali na hora, o pessoal não ouviu, né? Então, você tem que meio que lembrar o que foi dito e direcionar a conversa antes ou depois, para se aproximar do tema da entrevista e para depois o tema da entrevista desdobrar na discussão. Mas a ideia, de uma certa maneira, manter essa entrevista distante dos demais participantes da bancada, é uma ideia proposital, assim, tipo, de uma certa maneira tirar alguma coisa do efeito surpresa? Não. Acaba sendo, pois é melhor a gente fazer a limonada daí, né? O ideal seria todo mundo saber, né? Todo mundo ter tempo, o problema é de tempo mesmo, de logística. Às vezes na semana a gente manda a entrevista. No programa, a gente faz a entrevista. Às vezes tem um pouquinho mais de tempo, mas é muito difícil parar todo mundo para ouvir uma conversa longa, né? Sim, então, claro. Confia na pessoa que entrevistou para fazer esse resumo, compartilhar um pouquinho como é que foi e saber colocar na pauta na hora certa. Seria uma estética, né? Enfim, eu lembro de um especial do Foro de Teresina, deles contando que eles não conversam entre eles depois que eles definem a pauta e recebem material. Então, tudo que eles vão falar, de uma certa maneira, naquela hora é surpresa. Enfim, fiquei pensando nisso. Enfim, é interessante. Não, isso rola pra gente também, né? Assim, às vezes rola. E aí a gente se diverte. É a graça do programa. A gente ri muito, né? A gente solta ali. Tem um lance de bom humor, né? Da gente ficar sempre... Tem que ter, né? Para tratar dos assuntos que a gente trata às vezes, né? Vamos ser Hitler, né, gente? Tem que ser humorado. Uma desgraça, né? A piada da desgraça. Que é um problema do plantão, né? De que a gente quer comentar coisas quentes no programa, mas sabe que não pode ser tão quente assim, porque o programa vai levar tempo para ser editado, a gente não quer que ele envelheça rápido, né?
Então a gente tem que se segurar para não comentar as coisas mais imediatas do noticiário, mas toda a pauta tem muito a ver com as coisas imediatas do noticiário, que é muito bombástico, né? Uma das nossas primeiras pautas foi sobre fake news, né? Sim. Fizeram vários programas, aliás, né? Entrevistaram a Alessandra, depois o Fábio Vasconcelos, da UERJ. Isso foi na época das eleições, na verdade, que a gente entrevistou a Alessandra. Mas teve um programa especificamente sobre as fake news na história, desde sempre, né? Quer dizer, o fenômeno é contemporâneo, é usado de uma forma totalmente inédita, mas se a gente for pegar as mentiras manipuladas politicamente, né, ao longo da história, a gente fez um programa sobre isso, e quando vê, isso se mantém, né, até agora. Esse eu perdi, mas fica a dica aí, eu vou procurar. Já rolou de não rolar? Vocês começaram a conversar com alguém assim, e travar, o cara não sair nada, e aí como é que vocês já tiveram que ordenhar a pedra, assim, em alguma ocasião? Como é que foi? Como é que você sai de uma situação como essa, se for o caso? Nosso jornalista sério. Vamos lavar a roupa suja aqui. Não, entrevista eu não lembro da gente não aproveitar, são sempre realmente os entrevistados, sempre abrilhantam. Essa é mais uma questão de selecionar, às vezes, numa conversa muito grande, como você falou, o assunto vai para um outro lado que não pode ser aproveitado tão especificamente na pauta, né? Tudo bem, mas dá sempre para tirar. O que a gente o que a gente não conseguiu realizar foi uma proposta de pauta minha, a única proposta de pauta minha. E foi logo depois das eleições de 2018, e seria o primeiro programa do governo Bolsonaro. Sim. E aí eu sugeri uma pauta que seria um programa em que a gente estivesse sendo censurado ao mesmo tempo que a gente estava gravando o programa. Entendeu? Então a gente teria que se policiar e falar de coisas... sabe, o jornal, quando publicava receita de bolo na ditadura e tal, teria um policial no censor. Um censor. Bira, né? Não era o Bira? Sargento? Sim. Sargento Bira. Bira ali com a gente no estúdio, e a gente tendo que falar de festas, de música, mas volta e meia politizava o tema, entendeu? Politizava o tema. Beleza, mas o agronegócio, não, mas espera aí e tal. E a gente, assim, eu me diverti muito fazendo, mas acho que foi um programa que acabou escapando muito do nosso controle e da identidade do Passadorama. Fica sendo aquela coisa misteriosa, o programa que nunca foi lançado. Né? A gente gravou. Esse nunca foi ao ar. Gostaríamos de ler um fanfic sobre isso. Quem quiser fazer aí. Eu gostaria de ouvir esse material. Não, e foi uma ideia ótima. Foi uma ideia ótima, mas a gente estava muito enrolado. E para fazer o programa do jeito que a gente queria, a gente tinha que ter trabalhado mais no roteiro, na parte roteiro, assim, de já deixar certas coisas já planejadas antes, assim, de certas intervenções do censor. E também o nosso... né? Menos espontâneo de conversa, porque a gente tinha o tempo todo que pensar nessa contingência ficcional de que a gente não poderia falar tudo que queria e como é que seria. A gente... E o nosso amigo que fez o papel do censor também... Seria dois caminhos, né? Não estava participando de toda a discussão, então ele veio com uma outra ideia dele, ele improvisou na hora, aí as coisas ficaram... Aí saiu de controle. Eu tentei salvar na edição uma coisa, mas... eu comecei a enlouquecer, tentando dar um jeito no programa. Acabou que eu falei, gente, não vou conseguir. Fica como lição também, né? Porque nesse caso a gente tinha dois caminhos, né? Ou a gente trabalhava muito firme no roteiro, e com um roteiro muito fechado, envolvendo todas as pessoas, porque a gente estava prevendo vários entrevistados, porque a gente conhece uma galera que é ativista contra o agronegócio, vegano, não sei o quê. A gente conhece uma galera de segurança pública e tal. Então, a gente podia trazer muita gente para falar, mas todos precisariam estar muito inteirados nesse roteiro. Essa era uma opção. A outra opção seria que todos estivessem participando daquilo ao mesmo tempo. Isso seria sensacional. Agora, você imagina como a gente fazer isso em tempos que eu nem sabia que Zoom existia, por exemplo. É verdade. Talvez hoje fosse uma opção. Mas na época, não sabemos direito. Na nossa vida, não, né? Então, assim, isso tem que ser bem planejado. A ideia é incrível, mas é muito essa coisa. Eu nem sabia que o Lourenço estava guardando tanto isso no coração dele, né? Ficou chateado que não aconteceu. É justo. Uma curiosidade, já que não foi lançado o programa, a gente contar o que deu errado, né? Que não veio à luz, né? Faz parte, aprender com o que aconteceu, né? Sim. Não, mas a ideia é massa. Mas de fato é complexo, demandaria um acting, né? Tem uma coisa de atuação quase do sujeito. Sim.
Tem momentos de atuação que a gente Não, o Sargento Bira foi tão bom que ele começou a se destacar no programa e começou a fazer discursos e a gente não sabia o que dizer. Eu não sabia o que fazer. Como reagir? Ele deu um show, entendeu? A gente assim, como assim? O Sargento Bira tinha que ser convidado para um Drops. Eu acho que a gente tinha que fazer um Drops. Sargento Bira. Ficou aí, ó. A ideia. Sempre atualizada. Aparecendo aí já sugestões, enfim. Como é que é o retorno que vocês têm do programa? Vocês têm uma ideia de quem é o público de vocês? Assim? Como é que é o contato que vocês têm? Como é que é a distribuição? Como é que é a divulgação? Como é que vocês conseguiram visibilidade? Dá uma dica para a galera que está batendo cabeça com isso. E como é que é a relação do público de vocês? Qual é a relação com o público, contato? Eu estou vendo aqui o feed com um monte de gente que segue vocês e tal. Fala um pouco disso, que eu acho bacana. Por favor. Que legal. Quer falar, Lorenzo? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Do nosso público. Não, pode falar. Da revista de história da Biblioteca Nacional, né? Então a gente tem muito o público que naquela época, na época da revista, era estudante universitário da área de humanas. Então pelo que eu percebo nas redes, né, tanto no Facebook quanto no Twitter, a gente tem muito seguidor que é dessa área e que hoje já é professor, já é formado e tal, pesquisador na área de humanas, mas eu acho que a gente acabou abrindo também um leque com o Passadorama, como a gente toca em temas que não são temas tradicionais de história, a gente acaba atingindo um público mais diverso, né? Uhum. Em geral, é um público já adulto, né? Universitário, recém-formado, mas a impressão que eu tenho é essa, né? A gente tem muito ouvinte que é professor de todas as áreas. Pelo menos é o que eu percebo de retorno. Aqui no feed, a gente está vendo aqui nos comentários do Facebook, tem vários amigos queridos nossos aqui, colegas também, né? Mas eu acho que a minha impressão é essa, né? Não sei vocês. E a Angélica pode falar um pouco de como que é feita a divulgação e tal, né? E tem o pessoal dos podcasts também, né? Tem outros podcasts que adoram a gente também. Porque isso é uma espécie de máfia também, né? Coisa dos podcasters, né? Eles se ouvem, né? Quem ouve podcast, em geral, um dia acaba fazendo podcast também. Eu acho que foi um pouco o nosso caso, né? A gente, de ouvir podcast, acabou entrando nessa onda de fazer. E a gente só distribui, assim, a gente só divulga no Twitter e no Facebook, né? A gente tinha a Thalita que fazia esse trabalho, né, de divulgação mais nas mídias sociais, e hoje está uma coisa mais descentralizada, está mais aberta, então às vezes eu faço, às vezes Eduardo, Lorenzo e Angélica. E a gente tenta postar também notícias, né, coisas que são relativas à área, né, política, história, cultura, mas o Eduardo, às vezes, produz coisas específicas, né? Já produziu videozinhos específicos para a gente, né, Eduardo? Eu fiz videozinhos específicos para vocês? Traduziu coisas. Ah, verdade, eu traduzi vídeos que eram sobre... Eu traduzi um vídeo sobre Fordismo, se eu não me engano. Coisas que estavam na internet, mas não tinha versão em português, e aí eu coloquei a legenda e tal. Aí, às vezes eu faço uma coisa dessas para a página, que tem a ver com o episódio do mês, né? Teve alguma coisa que bombou mais, assim? Teve algum killer app que vocês já fizeram, que deu um retorno, assim, que vocês disseram, é isso? O que foi que... O de Jesus não foi a maior audiência? Então, deixa eu fazer aqui logo a autocrítica importante, que é assim, a gente deveria estar mais preocupado, na realidade, em aferir essas coisas, não é mesmo? É verdade. Em verificar o que estava dando certo, o que estava dando errado. Então, crianças, vocês façam isso, quando eu digo não vocês. Não sigam o nosso exemplo. Não sigam esse nosso exemplo, porque não é a forma mais... proativa, vamos colocar assim, né, de trabalhar.
Mas eu tenho a impressão de que o nosso programa mais ouvido foi o do Jesus Histórico, sim. Não sei se já teve outro que superou isso. Não sei o que vocês sabem. Mas eu achei que o do Bebê Hitler ia bombar, né? Depois a gente não acompanhou. Mas, é verdade. Mas a gente também... esqueceu de fazer a enquete também, de quem mataria o Bebê Hitler. A gente tem que fazer, a gente acabou não fazendo. Era muito importante. Teria sido ótimo. Tem 2 problemas aí que eu identifico, né? O primeiro, a própria Thalita, que cuidava muito nas redes sociais, especialista nisso, ela sempre enfatizava que parte do recurso do Padrinho devia ser usada para monetizar, né? Para divulgar, né? Para bancar postagens para alcançar mais gente. Então, investir mesmo para ganhar visibilidade, para ganhar público. E isso, enquanto ela estava, ela fez, né? O pouquinho que a gente tinha era investido também em postagens. E o outro problema foi a periodicidade, que a gente conseguiu fazer o primeiro ano maior periodicidade, depois, pelas nossas vidas, ficou mais difícil, e assim eu acho que também fica mais difícil manter e ampliar o público, porque ficou muito irregular. Muito espaçado. Depois, quando vieram os plantões, a gente voltou a produzir com mais regularidade, mas o programa principal ainda é muito espaçado um do outro, né? Uhum. Olha, eu dei uma consultada rápida aqui e acho que o nosso programa de maior alcance ainda foi o do Reza Aslan, sim, o programa principal do Reza Aslan, 3.300 plays aqui. Não acho que teve nenhum outro que tenha superado isso. Para o pessoal ter uma dimensão, isso não chega a 1% do que é, sei lá, Nerdcast, tá? Mas assim, nos orgulhamos muito dos nossos 3.300 plays no GCS, claro. E tem também o pessoal que baixa, né? Tem plataformas, eu não vou lembrar o nome das plataformas agora, que você vê quem baixou, né? Inclusive em que países as pessoas baixaram. Tinha gente que baixou em países estranhos. Eu não sei se elas baixaram de fato lá ou se elas usaram algum VPN para parecer que elas estavam nesses países estranhos é o Brasil, né? Não, sim. Atualmente. Não, eu tô falando assim, que países que eu não esperaria que fossem ouvir um programa em português, sabe? O caso Alberto, lá dos Estados Unidos, né? É maravilhoso quando os ouvintes se materializam. O Carlos Alberto Júnior, que é o nosso ouvinte, sempre comentava. Ele agora, inclusive, tem um podcast que é muito bom também, que ele faz entrevistas. Ele entrevistou agora, a gente até retweetou no Passadorama, ele entrevistou a tradutora dessa versão nova do Memórias Póstumas. Essa nova tradução do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que está fazendo muito sucesso. E ele sempre comentava nos nossos episódios, é legal que tem essa coisa, né? Chama Roteirices o podcast. Roteirices, exatamente. Muito legal. Agora, João, não sei se posso só falar mais um pouquinho dessa questão da divulgação, porque eu posso falar de maneira mais objetiva mesmo, né? De processo, como é que funciona, né? A gente gravou o programa, o Eduardo editou. Aí, o que a gente tem? A gente, além de ter o SoundCloud, né, uma assinatura no SoundCloud, a gente também assinou o WordPress, para que a gente tivesse um domínio próprio. E chama passadorama.com, né, direto, mas é pelo WordPress. E depois que o programa foi gravado, a gente tem uma imagem de capa, sempre a Antônia que faz isso pra gente, né, e como a gente não tem um programa já tem um tempo... Eu não lembro direito do processo, né? Mas existe uma pesquisa de imagem, obviamente, existe uma decisão que a gente quer, e a Antônia vem com todo o brilhantismo e cria essas imagens de capa incríveis que a gente tem. Isso a gente sobe, obviamente, para o WordPress, junto com um textinho introdutório, com as informações todas que a gente determinou o formato, né? Lá no início, a gente pensou como seria esse formato para ficar na página. Então, quem quiser ir lá acessar para ver como é, tem quem participa, uma introduçãozinha, as dicas culturais, que é uma sessão, eu acho, de orgulho para todos nós também, e conta com a participação da Conge de Lorenzo sempre, por tabela, e nós adoramos. E Joana, maravilhosa. Olha também. E as músicas que a gente faz a inserção no WordPress a partir do Spotify, que também foi todo um processo que eu tive que descobrir como se faz, e toda vez eu esqueço, mas é fácil de redescobrir sempre. Todo episódio tem uma playlist no Spotify com as músicas. Exato, porque essa coisa das músicas pra gente é muito importante, nós temos um músico querido fazendo a nossa edição, então tem tudo isso. E aí o plano depois que o programa ficou pronto, a gente monta todos esses textos que precisa, a gente monta os textos também do SoundCloud, que é uma plataforma que também tem um textinho de introdução, tem as hashtags, tem todo esse processo, né? Torna público, publica no WordPress, e aí a gente vai para as mídias sociais. A gente faz um post no Twitter, um post no Facebook. Quando a gente tinha a Thalita, era ótimo, tinha uma coisa mais como é que eu posso dizer, adequada para cada plataforma, vamos colocar assim, né? Agora a gente está com os braços mais limitados, então
a gente faz basicamente o mesmo post nas duas mídias e depois a gente vai pensando em conteúdos para divulgar esse programa que a gente acabou de lançar, como foi o caso que o Eduardo comentou da tradução que ele fez para a gente poder publicar. Isso me levou para uma outra sessão também que a gente desenvolveu no site, que é o Tilt, que é o blog do Passadorama, que a gente também pensou, e também é uma estratégia de divulgação, que é na forma de texto, a gente vai falar sobre qualquer coisa que a gente queira, mas que certamente sempre vai ter a ver com a estética do programa, vai ter a ver com algum episódio específico. E lá a gente também já fez tradução de uma fala do Harrison Ford, por exemplo, que era super distópica, era sobre o meio ambiente e tal. A irmã do Eduardo já colaborou com a gente, ela é bióloga, e traduziu um texto incrível também, tá tudo lá no site. Também é uma outra forma de você divulgar o trabalho, né? Em texto, que é um outro tipo de... Eu não gosto de usar esses termos capitalistas, mas é um outro tipo de produto, né? Não tem muito como fugir disso. É uma outra instância de conteúdo, e o que também é legal, e você diversifica o público, diversifica os interesses também do público que está te ouvindo, enfim. Era isso. Pronto, falei demais. Não, bacana, perfeito. Gente, vamos para a pergunta final, e aí, entre esse intervalo, eu queria convidar o pessoal que está acompanhando a gente e está bombando aí no chat para fazer perguntas, enfim. E aí foi mal colocar vocês nessa aí, mas é aquele negócio do Faustão, TV ao vivo, tem essas coisas. Se alguém quiser, de uma certa maneira, fazer alguma pergunta aí que esteja escutando a gente, a hora é essa, galera. O que vocês acham que é um podcast bom? O que vocês acham que é um podcast ruim? Assim, eu digo outros podcasts, assim, além vocês já comentaram os programas que vocês fizeram, que vocês curtiram mais ou menos, mas o que faz vocês escutarem um podcast e dizer é isso, ou ouvir alguma coisa e dizer não? Enfim. Eu posso falar ou não? Falaram? Bem, eu não falo para todo mundo aqui, né? A gente pensa diferente. Eu acho que é muito importante ao Instagram do Passadorama. Vai acabar tendo. A gente vai fazer. Vamos falar sobre isso, Helena. Essa pergunta que eu volto contigo. As novas gerações aí. Não, mas tem que ter, não. Faz sentido. Mas pois eu me distraí agora com os comentários do Bruno Garcia. Foi mal, desculpa. Muitos exemplos. Relaxa. Bem, eu acho que assim, se eu estou editando um programa do Passadorama e eu tô tão de saco cheio que eu não aguento editar, quer dizer que certamente não está legal de ouvir, sabe? Então, eu acho que tem muito podcast hoje. É que nem falam no meio de música que é o antigo vamos fazer uma banda, agora vamos fazer um podcast. Todo mundo faz. E assim, tem muito podcast que é só conversa, mesa de bar, sabe? Eu acho que assim, para ouvir um podcast assim, eu prefiro estar na mesa de bar com meus amigos. Eu sei que agora todo mundo em casa, ninguém pode ir para a mesa de bar. Mas então, assim, eu acho que tem que ter um planejamento antes para você fazer uma conversa que seja interessante para quem está ouvindo. Senão fica uma coisa muito auto-engrandecedora, só de você falando sobre a sua vida. Vira uma coisa muito sobre personalista, né? Muito minha personalidade é muito legal. O Rodrigo também. Então, todo mundo quer ouvir eu conversando com o Rodrigo sobre o que for. Não, eu acho que não... Eu acho, inclusive, que... eu não sei eles, mas eu me acho uma pessoa muito desinteressante. Eu não quero ficar falando sobre minha vida. Eu quero falar sobre coisas que eu acho interessantes, né? E o objetivo é sempre pensar numa coisa que eu teria paciência de ouvir, que eu gostaria de ouvir. E eu acho que, então, um podcast bom parte muito disso, de você fazer uma pesquisa, você ter essa noção de que as pessoas vão ouvir, que você tem que fazer uma coisa que vai interessar elas e que, obviamente, tem que se interessar a você, né? Mas tem que ser uma coisa que... Por isso que a edição é tão importante, por exemplo. Eu acho que assim, a gente poderia gravar... eu sempre... Mesmo o plantão, que a edição é bem mais fácil, tem uma pequena edição, porque... às vezes fica, agora o que a gente vai falar mesmo, sei lá o que. Aí, na edição eu vou lá e tiro aquilo, porque eu quero que seja bom para o ouvinte ouvir, que não fique uma coisa que ele fique de saco cheio da gente. Então, isso faz toda a diferença, assim, de ser um podcast que é mais profissional. Para mim, isso é uma coisa importante, pelo menos, né? Falou por mim, sim. E tem uma coisa importante também, né, que eu gosto muito de ouvir podcast, a Angélica sabe disso, né? Que eu ouço vários. Muito! Eu ouço todos por tabela. Nem preciso ouvir por mim só. Às vezes ela é forçada a ouvir, né? Infelizmente. Mas, assim, tem alguns podcasts que eu adoro
mas que tem temas que me desinteressam completamente, assim, que eu não quero ouvir sobre aquilo, e eu simplesmente começo a ouvir e paro. Mas isso não quer dizer que aquele podcast é ruim. Sim. Isso quer dizer que aquele assunto ou a forma como ele está sendo abordada, né, não me interessa. Não que eu não concorde com o tema ou não concorde com os pontos de vista, porque, por exemplo, o Foro de Teresina, que é um excelente podcast, muitas vezes eu ouço para passar raiva em alguns momentos, porque em alguns posicionamentos eu discordo totalmente. Mas eu gosto muito do podcast, mesmo discordando totalmente de algumas abordagens. Embora outros podcasts, por conta da sua abordagem, né, por conta do tipo de linguagem, você tem um excelente assunto, um excelente tema, mas a abordagem é tão revoltante e irritante que eu não vou perder o meu tempo ouvindo aquilo, né? Então, assim, é difícil estabelecer essa ideia de que há podcasts que são essencialmente bons e outros são essencialmente ruins. Porque, às vezes, um podcast que eu gosto muito, há episódios que eu não vou conseguir ouvir, né? Então, sim, eu faço um pouco essa divisão. Lembrando também que é uma produção em massa, né? Então nem sempre você consegue fazer episódios da mesma qualidade. Isso também é super compreensível, né? A gente não está também aqui para meter o malho em ninguém, né? A gente sabe como é que é difícil mesmo, né? Vamos deixar isso claro. Podcasts semanais. Como é que consegue? Como fazem? Onde vivem? A gente não tem essa capacidade, então... Jamais, nunca terão. Eu sei que eu já falei muito, mas só para dar uma teorizada em cima disso que os meninos estão comentando, eu acho que é meio que a graça um pouco do que a gente vive hoje, né? Que é essa coisa do on-demand. Não significa que eu gostar do formato do Foro de Teresina, não necessariamente eu vou gostar de absolutamente todas as coisas que eles vão falar, dos assuntos, né? Todos os temas. Tudo bem, esse é um péssimo exemplo, porque eles são mais de notícia, né? Então, sei lá, eu estava falando do Nerdcast, por exemplo, que tem várias opções e falam sobre temas variados, né? E tem muito a ver com o assunto que a pessoa gosta. Para mim, isso funciona muito bem. Tem programas e pessoas que fazem esses programas que são incríveis, os programas são ótimos e bem estruturados e bem resolvidos, enfim. Mas nem sempre eles abordam temas que são do meu interesse. Então, não necessariamente eu vou gostar de tudo. Então, acho que é muito... É para todo mundo, porque é um programa livre, que vai poder falar sobre qualquer coisa. Então, assim, tendo o básico, que é o que o Eduardo colocou, né? Da estrutura e tudo, ter uma boa qualidade de som e ser agradável, ter uma conversa agradável, isso é o passo principal. Depois disso, o tema vai variar o quanto você quiser, né? Eu acho que é basicamente isso. E é assim que as pessoas vão querer escutar ou não. Enfim, não sei se nada disso fez sentido, porque eu trabalhei muito hoje. Mas eu tentei dizer que é meio que on demand, então não sei se dá para a gente qualificar assim, como isso é um exemplo de um péssimo podcast. Eu posso falar um pouco da pesquisa inicial que a gente fez, eu acho que eu que fiz a boa parte, né, sobre podcasts que também falassem sobre história, ou falassem sobre cultura, enfim. E eu encontrei muitos exemplos de coisas que eu não gostaria de ouvir e não gostaria de fazer. Pode funcionar para muita gente. Mas eu, por exemplo, eu não gosto desse esquema de roteiro, no sentido de você estar contando uma história. Você está ouvindo ali uma história sendo narrada. Para mim, é o grande retorno das radionovelas, né? Minha forma de podcast. Tem gente que adora isso. Eu tenho amigos jovens, inclusive, que gostam muito desse formato. Aquele menino do... aquele menino super famoso que é de design, que tem podcast. Como é que é o nome dele? Ivan. Que tá fazendo esse aí, Mizanzuki. Sim. Exatamente, esse projeto é um projeto muito legal, mas assim, não é para mim, eu não gosto. Ou eu tô ouvindo um audiobook, ou eu tô ouvindo um podcast para comentários sobre coisas. Isso não é para mim, eu não vou gostar. Eu curto podcasts roteirizados também, mas assim, se você vai fazer roteirizado, eu acho que o seu roteiro tem que ser muito bom. Isso é muito difícil, sabe? Você escrever um texto que não pareça que você está lendo, né, um livro assim, né? Você tem que parecer que está contando uma história e ainda ser informativo, isso é muito difícil, sabe? E é uma linguagem ainda muito nova, eu acho, que no Brasil tem tido mais podcasts assim, que é uma coisa que lá fora ficou muito famosa uns anos para cá. E aí, eu acho que teve uns podcasts como Serial, que não é exatamente... É uma investigação jornalística que fez muito sucesso. E começou a ter muitos podcasts de histórias e sei lá o quê, de contando sobre personagens.
aí grandes produções, e aqui ainda estava muito nessa coisa que é uma mesa de conversas, podcasts. Aí começaram a ter podcasts roteirizados, de repente. Mas, e tem gente que faz muito bem, eu acho, mas é difícil, assim. Eu acho que é outra coisa, é mais complexo. Você fazer um podcast roterizado que fique bom. Mas só para fechar essa parte da pesquisa, uma outra coisa que a gente notou foi essa coisa na mesa de bar. Mas aí você vai para o outro extremo. Ou você tem um total roteiro e uma história sendo contada, ou você também pode ir para o outro lugar, que é apenas pessoas falando aleatoriamente sobre qualquer coisa que elas queiram, porque elas são legais. É basicamente o que o Eduardo falou. Eu sou muito legal, nosso papo é sempre ótimo, então nós vamos tentar aqui gravar esse nosso papo ótimo enquanto a gente toma cerveja. Tem gente que gosta, porque é como se de fato você estivesse na mesa do bar com aquele pessoal, tudo bem, sem poder interagir, mas é como se você estivesse ouvindo pelo menos a conversa, sentado na outra mesa, né, se balançando. Mas fica fã dos personagens que estão ali, né? Exato, é um outro tipo de coisa, não é o que a gente faz, foi sempre uma coisa que ficou clara pra gente, né, a gente não quer sentar e falar. Não, a gente tem pesquisa, a gente tem roteiro, a gente tem entrevista com pessoas que façam sentido, a gente procurou isso, porque é o formato que a gente quis. E acho que é meio que o formato que a gente gosta. Enfim, falei muito de novo, desculpa. Não, bacana. Pergunta final, que é do Dirceu, enfim, que foi o único amigo internauta que se manifestou. O podcast é mais um produto da indústria cultural? Eu ia fazer essa... Olhando aqui a pergunta dele enquanto a Angélica falava, eu fiquei pensando nisso, né? Como essa questão do formato dos podcasts, né? É mais a mídia, né? É mais uma linguagem. Então, primeiro é recente, né? Então, começa uma experimentação de linguagens e de temas e de participantes que vão tomando caminhos distintos. Então, a história da conversa de mesa de bar, com determinados personagens que passam a fazer sucesso por quem eles são, e não só pelo que eles falam, né? Tem um nicho, né? E tem um sucesso aí nesse momento dos influencers, dos personagens. Nossa, é muito digitais, grande. Né? É culpa do marketing. Rola muito isso no podcast, mas acho que também rola, viram personagens, né? E a pessoa vai ouvir por fidelidade ao personagem. Então, assim, acho que não dá nem para comparar isso com o Passadorama, ou com o Nerdcast, ou com o Lado B do Rio. Acho que são propostas tão variadas que é difícil dizer o podcast enquanto produto. Eu acho que os produtos é como a televisão. Dentro da televisão tem produtos variados, né? E na linguagem podcast vai haver produtos variados, com durações variadas, com propostas, identidades também variadas. Agora, se a ideia do produto que nos incomoda tanto enunciar, né? Esse vocabulário maldito. É o lucro, é a intenção de fazer negócio, que eu acho que isso é tão raro no universo dos podcasts, né? Que a gente fica livre desse peso da obrigação de fazer sucesso e, consequentemente, audiência, consequentemente, lucro. Então, você está lucrando, tem que continuar no caminho certo. E aí você começa a fazer pesquisas de mercado e descobre que o seu podcast está muito longo, tem que ficar mais superficial, tem que ter, de repente, uma bandinha, convidar celebridades. Pronto, né? Acabou-se a proposta do podcast. Então, produto cultural, assim, é uma produção cultural, certamente, importante, né? Alcançou um certo público. A gente estava comentando como na pandemia, eu vi uns tweets por aí, eu não sei se tem uma aferição disso, mas que as pessoas estão vendo muito mais live, né? Quer dizer, estão muito mais em casa, então estão pagando mais para ver lives de YouTube, Facebook, tal como essa, né? E menos podcast, talvez, porque o podcast é muito ouvido no transporte, né? Quando você está em deslocamento durante horas para São Gonçalo, indo para a Central, o transporte consome muito tempo das pessoas nas grandes cidades, e eu, quando ouço o podcast, era mais, né, quando eu me deslocava tanto, o tempo do transporte era precioso nesse sentido. Então, talvez nesse momento de pandemia, e a gente até está conversando sobre isso, será que a gente não vai fazer live, mas essa coisa da imagem é outra história, né? E a gente acha tão rico, tão precioso, Passadorama, a coisa sonora do podcast é maravilhosa, e é filho do rádio. Eu adoro rádio, o potencial imaginativo. Tem uma nostalgia, né? Nessa coisa que... Tem até a coisa nostálgica. Você pode imaginar as coisas, sabe? É isso aí.
No som você pode ter, é o que falam da radionovela, né? Que você faz no som, você pode ter uma invasão alienígena acontecendo, você pode ter tudo, né? Aí, você vai filmar aquilo, você tem que ter computação gráfica e não sei o que, não fica bom. Então, assim, tem uma coisa legal, né, do som. Eu sou apaixonado pela cidade de som, né? Sim. Então, para mim, sempre gostei do podcast, desde que surgiu essa volta, assim, é a forma do rádio sobreviver, né? Porque podcast não deixa de ser rádio, né? Então, acho que tem uma grande discussão se podcast é rádio ou não é, né? Mas sobre a indústria cultural mesmo, eu acho que é um pouco diferente, pelo menos da antiga indústria cultural, né? Porque você tem mais, ela é bem mais descentralizada, né? Você pode, é muito fácil você fazer um podcast, você ter os pré-requisitos para você fazer um podcast são cada vez mais fáceis. Você pode gravar num celular e botar na internet, né? Então, aí surgem também os nichos hoje, né? Que a gente estava falando, né? Você pode ter um público muito pequeno, mas o podcast existe para aquele público. Então, é diferente daquela antiga indústria cultural, que também chamavam de indústria de massa, que você tem que fazer para todo mundo uma coisa super pasteurizada. O máximo alcance possível. Mas eu não sei se dizer se indústria cultural não. Talvez, alguns vão dizer que sim, outros que não. Eu acho que eu tenho que pensar mais para responder. A própria indústria mudou, né? O conceito de indústria cultural já é outro, né? Então, é fruto desse novo momento, certamente, né? Acho que ele tem das duas coisas, né? Por um lado, a gente tem uma sociedade que é muito fragmentada culturalmente, né? E eu acho que, como a produção de podcast ela começa descentralizada, ela favorece essa penetração no tipo de formação social que a gente tem hoje mais, né, no Ocidente. Então, como o Eduardo falou, né, qualquer pessoa pode começar a fazer um podcast sem a necessidade de muitos recursos tecnológicos, né? Óbvio que a gente está falando isso para uma situação de sociedade urbana, de classe média, acesso à internet, e a gente sabe que a gente não pode generalizar isso nem para o Rio de Janeiro, nem para o Brasil, né? Então, tem essa complicação. Mas, por exemplo, você tem muita iniciativa em universidades, né? Nos Estados Unidos mesmo, tem universidades, cursos que têm os seus podcasts e tal. Então, fora desse sistema geral. Mas a gente tem um problema também, hoje, que a gente, no caso brasileiro especificamente, existe uma concentração de mídia muito grande. E essa mídia concentrada está entrando na área do podcast, né? Já há poucos anos e com muita força. Então, principalmente ano passado, né? Você pega uma empresa, né, como o Grupo Globo, por exemplo, e vê a quantidade de podcasts que eles têm, né? Tudo segmentado já para públicos específicos. Capacidade produtiva, que ninguém nunca, enquanto pessoa, vai ter, óbvio. E a capacidade de divulgação disso, né, através dos meios tradicionais, né, como a televisão e tal, e a concorrência com os... Então, a concorrência com os podcasts pequenos, descentralizados e artesanais não é, assim, uma coisa não chega que pode nem a ser uma concorrência, né? É outro universo, né? Então, eu não sei se não existe... É outro patamar. No nosso caso brasileiro específico, por exemplo, uma mudança do conceito de indústria cultural, mas eu não sei se a gente pode descartar essa ideia de que, pelo menos num futuro próximo, as coisas estejam mais ou menos centralizadas também, né? E homogeneizadas também, né? Mas padronizadas, de repente, porque aí você vai ter alguém ditando essa moda, alguém que tem a capacidade produtiva para poder ditar como vai ser isso. E acho que faz muito sentido isso que a Vanessa comentou. E essa coisa do embate de opiniões, que o Heitor falou também, isso é muito relativo, porque se você observa um podcast específico, que eu não vou dar o nome, mas que ele pode convidar uma pessoa sem deixar muito claro quem vai falar com essa pessoa, como vai ser essa conversa, e você supostamente coloca num ambiente de embate de opiniões com pouca ética, ou para gerar uma polêmica propositalmente, para você ter um determinado tipo de barulho, isso é o quê? Isso é embate de opiniões de verdade? Ou isso é só uma proposta de você gerar polêmica e buzz?
né? Sensacionalismo opiniático, né? A gente no Passadorama é importante falar que a gente conversa muito entre a gente sobre como que a gente vai se posicionar em relação a várias coisas nas redes sociais. Na época das eleições, a gente se posicionou, né? A gente conversou entre a gente, né? sobre a questão do ele não. Inclusive, depois que a gente fez postagens com a hashtag ele não, apareceu vários comentários de tiozões de óculos escuros dentro do carro, assim, reclamando da gente. E acontece, né? Mas assim, a gente não tá, sabe, a gente não pode dizer que assim, antes mesmo das eleições, tinha muita gente que comentou no nosso site sobre o fato da gente, vocês são muito de esquerda, né? O passado, não tem visões de direita. Aí a gente, olha, a gente não... Desculpa aí. Assim, eu até esquecido desse momento das nossas vidas. A gente respondeu até. Hoje em dia essas pessoas são mais raras, né? Porque já sabem qual é a nossa pegada, né? Que assim, a gente é bem ético, a gente tenta falar. Existem de fato vários lados, mas eles não são iguais, né? E a gente se posiciona, a gente acha importante se posicionar. E a gente tem vários colegas na podosfera também que levam isso muito a sério. Os podcasts de esquerda são muito fortes aqui pelo Brasil, e muita gente, inclusive eu quero mandar um salve para eles, o pessoal do Vira Casaca, do Pistolando, tem muita gente que sempre deu apoio para a gente desde o início, e Teologia a gente tem muito de carinho boteco, por isso. Né? Teologia de boteco. Mas ele é mais feministas, né? Ponto G também é super legal. A Mais Feministas também é um podcast, um grama. Enfim, tem vários, né? Só gente boa. Aí tá aparecendo uns nomes aí, enfim, que é interessante sempre ver de uma certa maneira quem é referência para vocês e tudo mais. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Algum complemento que vocês queiram fazer? Eu acho que ninguém aguenta mais olhar para minha cara, eu imagino. Eu só queria dizer que a distopia já começou, tá? Sim, e a gente avisou antes, não sacanagem. A gente já falava sobre isso antes de ser modinha. Antes do Grupo Globo ter podcast, Passadorama já falava que... Eu já comecei a estocar água, entendeu? Enfim, porque já deu para sacar que o negócio vai ser duro. Gente, muito obrigado pelo... Muito obrigado eu que agradeço tempo de vocês, pelo convite. Enfim, tudo. Foi massa, acho que vai ser um registro bacana e foi muito legal ter vocês aqui para começar essa parada. Obrigado, Rodrigo, Lorenzo, Eduardo, Angélica, Passadorama, parabéns, enfim, valeu, gente. E é isso, galera. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, foi incrível. Boa sorte para todo mundo aí. Bom trabalho para vocês. Tchau. Beleza, fiquem em casa, lavem as mãos e se vê na quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Foi um prazer, obrigado. Tchau.